meu povo, tudo bom com todos vocês? Espero que sim, espero que estejam com saúde. Eu aqui, professor Vitorino Rodrigues, você aí na sua casa, vamos estudando juntos, anotem aí as dúvidas e leve ao seu professor, porque assim construiremos um conhecimento sólido, conquistaremos esse conhecimento, porque não é pandemia que vai nos impedir de aprender, não é verdade? Somos fortes, somos bravos e vamos para a nossa aula de hoje. Qual será a nossa habilidade? Qual será o nosso gênero? Nós já temos aí artigo de divulgação científica, é o gênero textual, e nós vamos estudar qual habilidade, qual o aspecto que vamos analisar nesse gênero, que é o locutor e o interlocutor, ou mais especificamente, identificar as marcas linguísticas que evidenciam o locutor e o interlocutor de um texto. Professor e locutor, você agora é radialista? Não, calma, peraí. Não é assim. Muita calma nessa hora. Locutor é aquele que produz a mensagem, que emite a mensagem, que nós chamamos também de emissor. É quem está falando. Nesse momento eu sou o seu locutor, eu sou o seu emissor. Estou falando com você, com você, que é o meu interlocutor, a pessoa com quem eu estou falando. Então, quando nós estamos falando, existem algumas marcas linguísticas que evidenciam, por exemplo, que eu estou falando, eu estou me emocionando. Por exemplo, são pronomes que indicam o locutor, indicam a primeira pessoa. Você está entendendo? Você indica aí, né, que é a pessoa com quem eu estou falando, o meu interlocutor. É sobre isso que nós vamos falar na nossa aula de hoje, tá bom? Bom, mas já dissemos também que nós vamos ler textos, artigos de divulgação científica. O primeiro é como se formam as pérolas. A pérola não é uma pedra preciosa. Ela nasce dentro de uma ostra, um molusco que vive no mar, como resultado de uma reação natural desse bicho contra invasores. Quando um grão de areia, plâncton ou pedaço de coral entra na concha da ostra, o organismo dela parte para o ataque. A ostra se irrita, né? Tem um invasor ali, tem um inimigo, ela fica irritada. O invasor entra na concha e segue direto para a região do manto, uma pele fina que protege todos os órgãos internos da ostra. Isso causa um tipo de irritação no bicho. 2, hora da imobilização. Tem um corpo estranho, tem um inimigo ali, vamos combater. Então vamos imobilizar. O que acontece? O manto reage dobrando-se sobre o invasor como se fizesse um embrulho. Você viu que ali que é um grãozinho de areia, um pedaço de coral. O manto ele vai dobrando-se sobre esse, formando um embrulho, vai embrulhando aquele invasor, aquele corpo estranho, aquele inimigo. Assim, isola o que entrou e mantém o corpo e os órgãos do molusco bem protegidos. Entenderam aí? Isola o inimigo, está seguro. E o restante, os outros órgãos, o restante está livre do ataque, né? 3, defesa em ação. A ostra libera uma substância brilhante, o nácar ou madrepérola, que endurece bem rápido e forma uma camada protetora ao redor do intruso. É a defesa da ostra. Então vocês viram que já embrulharam. Quando embrulha, pode ainda estar um tanto frágil, o que acontece? A ostra libera essa substância, esse nácar, para endurecer bem rápido e aí ficar ainda mais seguro esse inimigo, né? E assim ela forma uma camada protetora ao redor desse intruso. É a defesa da ostra, impedir que esse intruso saia desse embrulho. Em camadas, o bicho continua a liberar mais e mais substância, formando uma bolota dura, que é a pérola, ou seja, ela libera aquela substância brilhante que vai formando, vai endurecendo aquilo, e ela vai liberando mais e mais e mais, formando uma bolota dura que é a pérola, como se fosse uma pedrinha. Aquilo que era apenas um grão de areia, ele vai endurecendo, endurecendo e vira uma pérola. Como a ostra não para de mandar nácar, a pérola cresce cada vez mais. Ou seja, ela vai liberando sempre aquela substância para poder endurecer, enrijecer aquilo, né, como forma de se proteger, para que aquele inimigo não consiga romper aquela base, né? Formatos diferentes de pérola. Nós já vimos aí que a pérola está formada.
Mas como são esses formatos? Eles são iguais? A pérola pode ter formas muito variadas. Por exemplo, se o invasor gruda no manto do molusco, ela fica irregular. Se ele for envolvido pelo manto, a pérola se forma bem redonda. Então, se ele for envolvido, né, ele vai dobrando ali e acaba criando aquela bolota bem redonda. Mas se ele se fixa no manto, aí fica irregular, né? Porque as pérolas têm cores diferentes. Esta joia pode ser branca, rosa, preta, dourada. A cor muda de acordo com o tipo de ostra e com a região em que ela vive. Minerais e proteínas presentes na água podem dar cores diferentes à pérola. Então, observe que nós temos aí um texto de divulgação científica, explicação de como surgem as pérolas, como elas são formadas e tudo. É um texto que é da base da ciência, mas qual é a função do artigo de divulgação científica? É trazer uma informação do campo da ciência científica para um universo mais próximo, mais popular, vamos dizer assim, né? Mais acessível para as pessoas de um modo geral, tá? É tornar aquele conhecimento que é muito científico, muito técnico, né? Para um tipo de texto em que as pessoas de um modo geral possam ter acesso, possam compreendê-lo, tá ok? Vamos às perguntas. Primeira, releia os trechos da questão... Opa, não tem questão anterior não, desculpa aí, tá? E observe as palavras em destaque, porque esses trechos vão estar na próxima questão. Foi só uma inversão de numeração, ok? A pérola não é uma pedra preciosa. Ela nasce dentro de uma ostra, molusco, que vive no mar. Observe que está marcada a palavra molusco. Quando um grão de areia, plâncton, ou pedaço de coral entra na concha da ostra. Observe que plâncton está marcado, né? Mas a própria palavra coral aí, observe essa palavra. E o organismo dela parte para o ataque. O invasor entra na concha e segue direto para a região do manto. O que é o manto? Uma pele fina que protege todos os órgãos internos da ostra, ou seja, faz parte, é um dos membros da ostra, desse animal, né? A ostra, e está marcado aí também, a ostra libera uma substância brilhante, o nacre, ou madrepérola. Então, o nacre também é uma palavrinha aí que diz respeito a esse animal, né? A esse bichinho, que endurece bem rápido e forma uma camada protetora ao redor do intruso. Então, observe que nós temos aí, ao longo desses 3 trechinhos, molusco, plâncton, manto, nacre. E aí poderíamos até coral também, a própria ostra é uma palavra, né? Enfim, essas palavras destacadas acima são geralmente utilizadas onde? Em que tipos, por quais tipos de profissionais, que pessoas normalmente utilizam esse vocabulário? A, profissionais da ciência. B, entre pessoas de uma região. C, em entrevistas de emprego. D, em conversas de adolescentes. E aí? Quem aqui utiliza palavras desse porte, desse conteúdo, dessa área aí, né? Nacre, molusco, plâncton, manto. 15 segundinhos para você responder e eu volto já para comentar. Me engana não, menino. Meninos e meninas, atenção. Então, ora, plâncton, molusco, manto, nacre. Observem que essas palavras, esse vocabulário está estreitamente ligado ao quê? A botânica, aquele capítulo que nós estudamos que trata dos animais. Eu errei, viu? Falei botânica não é animal não, né? Mas, assim, os animais, qual é a disciplina, por exemplo? Vamos lembrar da disciplina que estudamos, que fala dos animais, fala da vida dos animais, fala sobre o corpo humano,
Lembram? Professor, é a disciplina de ciências. Então, essas palavras são geralmente utilizadas por profissionais da ciência. Não é verdade? Não é pessoas de uma região, não é linguagem regional, tá? Como, sei lá, uma linguagem ligada, por exemplo, aos gaúchos, ou aos mineiros, ou aos baianos. Esse é o que nós chamamos de linguagem regional, que caracteriza uma região, não é? Entrevista de emprego, não, você vai falar, imagina, emprego vai depender do tipo de emprego que você vai ter, mas em geral apenas uma linguagem formal que você utiliza numa entrevista de emprego, não precisa ter palavras ligadas aí, por exemplo, a ciência, né? Conversa de adolescentes, muito menos. Então, por isso que a letra A, profissionais da ciência. Esses mesmos trechos vão servir de base para responder a segunda questão, tá? Então, considerando que nós temos aí na primeira questão vocabulários, palavras muito ligadas aos profissionais da ciência, né? Nós vimos que nós temos aqui um conteúdo voltado para a ciência. A pérola não é uma pedra preciosa. Ela nasce dentro de uma ostra, que é um animal, né? Um molusco que vive no mar. Quando um grão de areia, plâncton ou pedaço de coral entra na concha da ostra, o organismo parte para o ataque. O invasor entra na concha e segue direto para a região do manto, que também é uma palavra bem específica. Pele fina que protege todos os órgãos internos da ostra. A ostra libera uma substância brilhante, o nácar, também é uma palavra bem específica, que endurece bem rápido e forma uma camada protetora ao redor do intruso. Então, isso é intruso. Então, são palavras que estão muito voltadas para um campo do conhecimento, né? São características de um tipo de linguagem. Qual é essa linguagem? É a linguagem científica? Será a linguagem científica? É a linguagem regional? É a linguagem coloquial ou a linguagem informal? Eu já mais ou menos respondi ali. Aqui tem 2 e tem 1, mas é a questão 2, tá? Peço desculpas com a digitaçãozinha aí. É um errozinho de digitação. Mas vamos lá? 15 segundos para vocês responderem. Então, nós temos aí molusco, plâncton, nácar, manto. Então, assim, observem, ostra, intruso, essas palavras, elas estão muito ligadas, estão dentro de um contexto voltado para qual tipo de linguagem vai dar conta, vamos dizer assim, desse gênero textual que estamos lendo. Seria uma linguagem científica. Nós vimos que essas palavras são utilizadas por profissionais das ciências na primeira questão. Então, naturalmente que se são os profissionais da ciência, é porque vai ser uma linguagem científica, não é verdade? A linguagem regional, já falei anteriormente, que são linguagens que caracterizam, identificam uma região, tá? Ou paulista, carioca, baiana, mineira, gaúcha, enfim, aquilo que é específico de uma determinada região. Então não é regional aí, porque não está ligado ao espaço geográfico, está ligado a uma área do conhecimento, vamos dizer assim. Coloquial é aquela linguagem que é do dia a dia, o colóquio, é a fala. É como nós falamos com os nossos colegas, com os nossos amigos, em ambientes assim mais informais, que vai ser a mesma coisa que a linguagem informal. Ou seja, linguagem informal também é essa linguagem que utilizamos no nosso dia a dia, tá? Sem preocupações com regras gramaticais, com estruturas linguísticas, sem preocupação com isso. Nós falamos do jeito que nós sabemos, como, enfim, que queremos em determinada situação que não exige um grau de formalidade. Você não precisa estar preocupado
com essas regras. Então, por isso que a resposta correta realmente é a letra A. É científica, é um assunto da área das ciências, são profissionais das ciências que utilizam e nós temos uma linguagem científica, ok? Vamos agora ler um próximo texto, gordura faz adoecer. A gordura em excesso favorece o aparecimento de diversas doenças. No Brasil, de cada 100 crianças, 5 sofrem de obesidade. Por causa do aumento da obesidade na infância e na adolescência, também tem aumentado, por exemplo, os casos de diabetes, excesso de açúcar no sangue, e hipertensão, aumento da pressão arterial em jovens, e isso ninguém deseja. Mas sabe quais são as causas que contribuem para que você ou aquele amigo da escola fique obeso? Há 2 explicações para isso. Sobre uma já falamos, o exagero de refrigerantes, doces, biscoitos, quando na verdade se devia comer mais frutas e verduras. Nada de careta, saiba que para começar a gostar de um alimento, temos de prová-lo mais ou menos 10 vezes, né? 10 vezes. A segunda causa para a obesidade é a falta de exercícios. O que você faz para se movimentar? Passar horas à frente da televisão, zapeando o controle remoto ou clicando no mouse do computador não vale. Tente praticar esportes, brincar de pigue-pega, pular corda, apostar corrida. Essas atividades são bem populares desde o tempo da sua bisavó. Você ainda pode fazer novos amigos e, de quebra, gastar energia. Então, vamos combinar? Escolher bem o que colocar no prato é questão de saúde. Se achar complicado, peça ajuda em casa. Converse com seus amigos, pais, avós. Passe essas informações adiante. E não se esqueça dos exercícios físicos. Ao ler esse texto, você já exercitou a mente. Agora é hora de colocar em prática o que aprendeu. Basta ter energia. Então, observe que nós temos aí um texto que está vendo esse corpinho básico aqui, preciso praticar exercício também. Vou aprender junto com você e vamos praticar exercício juntos. Bora lá? Depois da aula, vamos lá. Antes disso, vamos resolver nossas questões. Releia os trechos abaixo. Mas sabe quais são as causas que contribuem para que você ou aquele amigo da escola fique obeso? Há 2 explicações para isso. Sobre uma já falamos, o exagero de refrigerantes, doces ou biscoitos, quando na verdade se devia comer mais frutas e verduras. Nada de careta. Saiba que para começar a gostar de um alimento, temos de prová-lo mais ou menos 10 vezes. Então, vamos combinar? Escolher bem o que colocar no prato é questão de saúde. As expressões destacadas acima são exemplos de linguagem. Olha, observe o seguinte, nós já vimos aí, no texto anterior que nós temos um texto, nós temos ali um artigo de divulgação científica que tem uma preocupação, né, com a linguagem ali, que é uma linguagem mais científica, embora seja dentro de uma possibilidade que todas as pessoas, de um modo geral, elas possam ler aquele texto, tá? Entenderam? Então, quando eu escrevo um texto, eu sempre me preocupo com o meu interlocutor. Não é verdade? Então eu utilizo linguagens que sejam possíveis de compreensão e que estejam de acordo com aquele espaço de comunicação, aquela situação de comunicação. Se é um texto científico, então eu vou usar vocabulário ligado à área científica. Claro que sem grandes rebuscamentos, para que as pessoas possam entender. Mas eu preciso estar nesse universo do científico. Aqui, nós estamos, quase que um bate-papo, uma conversa. Então, eu preciso pensar no meu interlocutor. Qual é a linguagem que eu vou utilizar para chegar com mais propriedade ao meu interlocutor? E é isso que ele quer saber. Nada de careta, vamos combinar? Isso são expressões que elas são utilizadas normalmente em que área? É na científica? Tem aí alguma referência à linguagem científica? Será que é coloquial, ou seja, situações do dia a dia, de uma conversa, de um bate-papo, uma coisa assim? Formal, ou seja, uma situação que exige uma linguagem mais elaborada dentro das regras gramaticais, será que é isso? Ou jornalística, ligada aí, ou seja, uma notícia, ou ligada à comunicação, né? Reportagem,
aí que são textos da área jornalística, e aí teria uma linguagem mais específica para esses profissionais. Por exemplo, quando nós estamos lendo notícias, nós temos ali a lead, né? Lead, por exemplo, é uma palavra que é ligada ao jornalismo. Entenderam? Então vamos lá. Qual é? Rapidinho. Ó, vamos combinar, nada de careta. Observe que são expressões que estão onde? No nosso dia a dia, como nós falamos. Sei lá, com os nossos, aqui, com as pessoas que estão ali do lado. Não, calma, não vai ficar agora chateado. Vamos combinar uma coisa? Entenderam? São situações do dia a dia. Por isso que é a linguagem coloquial. Bacana? Quarta questão. No texto, percebemos que o autor se refere diretamente ao leitor em. Então, observe que quando eu escrevo um texto, eu posso escrever um texto, eu sempre penso no meu leitor, e às vezes eu posso me comunicar direto com ele, ou seja, me dirigir diretamente ao meu interlocutor. Você vai marcar aqui qual item em que há esse direcionamento, né? Essa conversa, quase que uma conversa com o meu leitor, que o meu leitor, eu escrevo um texto para alguém ler, quem lê, o leitor é o meu interlocutor, ou seja, com quem eu estou falando. Vocês compreendem essa relação? Então, vamos ver letra A. A segunda causa para a obesidade é a falta de exercícios. Vocês percebem aqui a presença do interlocutor? Há alguma referência à pessoa com quem o autor está falando nesse texto? Você ainda pode fazer novos amigos, de quebra, gastar energia. Há alguma referência ao interlocutor, ou seja, a pessoa com quem aquele texto dialoga, com quem ele está falando? A gordura em excesso favorece o aparecimento de diversas doenças. Passar horas à frente da televisão zapeando com o controle remoto ou clicando no mouse do computador não vale. Então observe que dentre esses itens tem apenas um que se refere diretamente, assim, né? Fala, dialoga diretamente com o interlocutor, ou seja, é o leitor, né? Se é um texto escrito, o meu interlocutor é o meu leitor, é a pessoa que está lendo. E quando eu escrevo um texto, eu sempre escrevo para alguém. E às vezes esse alguém, esse interlocutor, aparece de forma clara, né, no meu texto, ok? Através de um pronome, através de um verbo, através de um substantivo, que são exatamente o que nós chamamos de marcas linguísticas, ou seja, marcas da língua. A própria língua, a estrutura da frase, me traz elementos que identificam esse locutor ou esse interlocutor. Na questão 4, eu quero que você observe em qual item aparece, em qual item há a presença do interlocutor. 15 segundos para você. Então, vamos lá. Vamos identificar. Letra A. A segunda causa para a obesidade é a falta de exercício. Observe que nessa frase aqui não há nenhum indicativo, não há nenhuma presença aí do interlocutor. Ok? Não há aí nenhum pronome, nenhum vocativo, nada que sugira a presença ali de uma pessoa com quem eu estou falando. Você, tudo bem? Como é que você está? Eu lhe entreguei isso. Observe que esse você é uma palavra que identifica o meu interlocutor, que está na letra B. Ó. Você ainda pode fazer novos amigos, de quebra, gastar energia. Você. Quando eu utilizo esse pronome, eu estou me referindo à pessoa com quem eu estou falando. Por isso que a resposta correta é a letra B. Você. Não é assim? Eu só uso a palavra você se eu me dirijo a alguém ali que está conversando comigo, está dialogando comigo. Concordam? Por isso que é a letra B. Ó. A letra C, a gordura em excesso favorece o aparecimento de diversas doenças. Aqui não há nenhuma presença, nenhuma referência ao interlocutor, a pessoa com quem eu estou falando. Passar horas à frente da televisão, zapeando com o controle remoto ou clicando no mouse do computador não vale. Também não há nenhuma presença aí, não há nenhuma referência. Portanto, é a letra B. Vamos agora... a questão 5, e vai ser a nossa última questão da aula de hoje,
percebemos a presença do locutor. Agora eu quero saber quem está falando, tá? Quem está falando? Letra A. A segunda, e é na descendência verbal, ou seja, no próprio verbo. A segunda causa para a obesidade é a falta de exercícios. Observe que aí a segunda causa tem eu, me, existe alguma coisa nesse sentido? Ou então vamos, estamos, temos, porque aí é o nós, né? Nós é a primeira pessoa do plural. Não, não tem. Letra B. Tente praticar esportes, brincar de pigue-pega, pular corda, apostar corrida. Ó, tente. Quando eu falo tente, existe um interlocutor, porque se eu falo tente, eu estou falando para alguém praticar a ação de tentar. É o verbo no imperativo. Então eu me dirijo a alguém para que pratique essa ação. Então a letra B não é, porque eu estou querendo saber, é sobre o locutor, é quem está falando, ó, e não o contrário, né? Então vamos combinar, vamos combinar, eu e você, nós, eu, primeira pessoa, eu, locutor, nós também, locutor, nós também, primeira pessoa do plural, ok? Entenderam? Mas sabe quais são as causas que contribuem para que você ou aquele amigo da escola fique obeso? E aí nós não temos também, porque sabe, eu estou falando com o interlocutor, e não ele quer, é o locutor, é quem está falando, ó, quem está falando, locutor, por isso a letra C, ok? Tá, tem uma última questãozinha aqui, rapidinho. Mas sabe quais são as causas que contribuem para que você ou aquele amigo da escola fique obeso? Duas explicações para isso, sobre uma já falamos. Exagero de refrigerante, doce, biscoito, quando na verdade devia se comer mais frutas e verduras. Nada de careta, sabe que para começar a gostar de um alimento temos de prová-lo mais ou menos 10 vezes. Ora, por meio dessa linguagem empregada no trecho acima, percebemos que o interlocutor, ou seja, a pessoa com quem esse texto fala, é o quê? Nada de careta, amiguinho da escola. É um adolescente, não é um adulto, que normalmente não fica comendo qualquer coisa, que nós chamamos de bobagem, refrigerante, doce, não sei o quê. Muito menos um idoso e muito menos um profissional de saúde. Então, um adolescente, que essas práticas aí são típicas do adolescente. Por isso que a letra A é o interlocutor, é para quem o texto está falando, tá? Eu falei meio rápido a última questão, porque eu quis aproveitar os últimos segundos. Entenderam? Bom, é assim. Terminamos nossa aula, aguardamos você para nosso próximo encontro. Fiquem bem, fiquem com Deus e até a nossa próxima aula, tá bom? Tchau, tchau.